história dos 3 porquinhos. Faz diferença a ordem em que o lobo assopra a casa dos porquinhos? Óbvio que faz! Se começar pela casa de alvenaria, já acaba a história, mas onde é que tu quer chegar? Eu sei que tu não dá ponto sem nó. Se a ordem que tu conta uma história infantil faz diferença, o mesmo vale para um artigo científico que também está contando uma história. Por isso tem que ter início, meio e fim. Eu sabia que isso não era de graça. Tá bom. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar qual a estrutura de um artigo científico. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta. Quando tu escreve o projeto de pesquisa, tem toda uma estrutura. Primeiro tu planeja, depois manda pro comitê de ética, vem o parecer. De repente tu precisa arrumar alguma coisinha aqui, outra ali. Depois tu recruta os participantes, dá seguimento, faz intervenção, analisa os resultados. Tudo isso feito nessa ordem. De posse desses resultados, já analisados, aí tu vai escrever o artigo contando tudo isso. E adivinha? O quê? Fala logo! Tu vai seguir a mesma ordem no artigo, só que com algumas coisas a menos e outras a mais em relação ao que foi no projeto de pesquisa. Esse é o primeiro passo para tu publicar o teu estudo numa revista boa. E a dica é a seguinte: quanto mais tu lê artigos, melhor e mais fácil fica para escrever o teu. Isso faz total diferença. Com a prática, tu vai pegando o jeitinho e vai fluindo cada vez mais, até porque a estrutura é sempre a mesma. Bora? Obviamente, a primeira coisa que aparece é o título. Por outro lado, eu acho a coisa mais difícil de escrever, porque é pelo título que tu chama a atenção do leitor. E se esse título for mal escrito, tem uma grande chance de a pessoa não se interessar e passar para o próximo artigo, que vai ter um título mais instigante. É como o título aqui da thumb do YouTube. O título da thumb do vídeo de hoje diz: o que tem que ter num artigo? E o título do vídeo é: qual a estrutura de um artigo científico? A pessoa que vê esses títulos já sabe do que o vídeo vai tratar. No artigo é a mesma coisa. O título tem que refletir o conteúdo do estudo e o delineamento usado pelos pesquisadores. Não inventa de fazer clickbait com o título do teu artigo, porque isso é a maior furada e vai desmerecer o teu trabalho. Seguindo a ordem vem o resumo ou abstract. Como o próprio nome diz, ele é um resumo do que foi feito. Não me diga! Nos artigos, o resumo é curto, normalmente entre 200 e 250 palavras. Tu já chamou a atenção pelo título. Se interessou, o leitor vai para o resumo e é agora que ele vai decidir se ele vai ler o texto na íntegra ou se ele vai passar para o próximo artigo. Então, não dá para ser desleixado com o teu resumo. Aqui tu fala de forma muito rápida e objetiva sobre os objetivos da tua pesquisa, sobre os materiais e métodos, sobre os principais achados, sobre as considerações finais. Depois do resumo vem a introdução. Não é para gastar todo o teu latim na introdução. Aqui vão as informações que sejam fundamentais para contextualizar o estudo, para identificar as lacunas nesse assunto e, como último parágrafo, tem que aparecer o objetivo do estudo. A dica é não fazer uma introdução muito extensa. E é aí que a prática faz toda a diferença. Tem gente que acha que nesse tópico tem que explicar tudo sobre aquilo que está sendo estudado, tipo dar o contexto histórico ou definir cada conceito, sei lá. Por exemplo, quantos artigos tu já leu sobre terceira idade que começam assim? De acordo com o IBGE, a população dos idosos no Brasil até 2050 vai ser de aproximadamente X milhões de habitantes, blá blá blá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa idosa é aquela com idade acima de X anos, blá blá blá. Quase todos. Não que essas informações não sejam importantes, mas no artigo científico não é preciso ficar repetindo o que todo mundo já sabe, porque o espaço é curto e o leitor quer ir direto ao que interessa. É de ponto? Não é de ponto. Então vamos adiante. Em seguida, vem a seção dos materiais e métodos. Nesse tópico, tu vai descrever tudo o que foi usado para coletar os dados, colocando inclusive a marca e modelo dos equipamentos usados. Isso não é merchan? É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Se o estudo foi patrocinado, tem que dizer que foi. E mesmo que não tenha tido financiamento, é importante dizer a marca e o modelo dos equipamentos usados, porque isso interfere na coleta de dados. E se alguém quiser reproduzir exatamente as mesmas condições que o pesquisador utilizou, essas informações têm que constar. Outros aspectos que têm que aparecer nos materiais e métodos são o delineamento do estudo, os critérios de elegibilidade para fazer parte da amostra, como foram as intervenções. E se for um estudo transversal que não teve intervenção? Aí não põe. Mas descreve certinho tudo o que foi feito, inclusive qual foi a análise estatística e os aspectos éticos. O próximo tópico é o de resultados. Aqui tu vai mostrar os achados do estudo, incluindo dados descritivos da amostra e o que tu encontrou em relação ao desfecho. É nesse tópico que tu vai colocar os quadros, os gráficos, tabelas com dados já analisados. E se for uma pesquisa qualitativa com análise de discurso? Mesma coisa, é nesse tópico que tu vai mostrar isso daí. Depois vem a discussão. Dependendo do periódico, pode ser que os editores peçam resultados junto com a discussão. Mas fica atento para as regras, porque normalmente os resultados aparecem independentes da discussão. Aqui tu vai contrastar os resultados que tu encontrou com o que já foi publicado na literatura, mostrando as convergências ou as divergências, as limitações do teu estudo, ideias de continuidade sobre o tema pesquisado e as limitações, até porque nenhum estudo é perfeito. Por último, vem as considerações finais, e aqui tu encerra o assunto. Eu gosto muito desse termo considerações finais, porque acho a conclusão um pouco arrogante. Quem sou eu na fila do pão para concluir alguma coisa? Ué, achei que tu era uma pesquisadora pica das galáxias. Foi por isso que eu te escolhi para ser minha orientadora. Pô, valeu, Pimpolha, mas eu calço as sandálias da humildade e me coloco no meu devido lugar na comunidade científica. Sempre tem o que possa ser melhorado e eu tô nessa vida para evoluir. Então, tudo que eu produzo em termos científicos está aberto à discussão e, por óbvio, à melhoria. Quando um pesquisador conclui alguma coisa, para mim, dá um ar de que aquilo é a verdade absoluta e não poderia ser sequer questionado. Sabe de nada, inocente! Beleza! Pera aí que eu vou pegar um caderno para anotar os detalhes de cada um desses itens do artigo. Calma que vai ter vídeo específico para cada parte do artigo. Senão isso aqui acaba virando um longa-metragem. Te inscreve no canal com o sininho ativado para receber as notificações quando eu postar esses vídeos. O teu joinha é muito importante para que esse conteúdo chegue em outras pessoas e é um jeito de nos ajudar a continuar propagando esses conhecimentos de forma gratuita e divertida. Afinal, a ciência não precisa ser chata. Te convido a conhecer o nosso perfil na outra plataforma, que é @efcomvinho. Lá a gente também te avisa dos vídeos novos e postamos outros conteúdos de qualidade na área da educação física e da saúde. E se depois de tudo isso tu ainda precisar de mais ajuda para escrever e publicar o teu estudo, pode nos chamar nesse e-mail para uma mentoria top. A gente vai te pegar pela mão e esclarecer todas as tuas dúvidas, te guiando na direção da escrita de um trabalho em condições de ser publicado. E se tu ainda não vazou, não perde as minhas lambanças durante a gravação desse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Tem que ter num artigo. E o título do vídeo... De novo, isso aqui não tá bom. Vou passar pro próximo título. Por do céu, pelo amor de Deus. Cabelo me coçando. O próximo tópico é o de resultados. Aqui tu vai mostrar os achados do estudo, incluindo dados descritivos da amostra e que tu Aqui pariu. Palavrão não! Dúvidas te guiando na direção. De novo, porque ficou ruim.